Olá, meu nome é Andréa, é com muita alegria que eu participo da Semana de Enfermagem e agradeço a coordenação de enfermagem pela oportunidade. Eu vou falar sobre os efeitos bioestimuladores do laser de baixa potência no processo de reparo tecidual. Foi então realizada uma revisão da literatura com o objetivo de reunir os resultados de diversas pesquisas sobre os efeitos benéficos do uso da terapia do LED laser nos processos de reparo tecidual e na evolução cicatricial. Serão abordados os mecanismos de ação, então como que essa luz interage com o tecido biológico, os efeitos fisiológicos, quais as respostas que eu vou ter então mediante frente a essa interação. Vou falar um pouco sobre indicações e contraindicações, e também sobre a biossegurança. Então, desde milhares de anos, no Egito Antigo, na Índia e China, o uso da luz para tratar afecções cutâneas tem sido utilizado como modalidade clássica, nos casos de icterícia neonatal, vitiligo e psoríase. Então, para que ocorram as reações bioquímicas no corpo humano, no nosso organismo, é necessário a luz do sol. E a gente tem como exemplo a síntese da vitamina D. Em 1956, Ward, uma enfermeira pediátrica de um hospital na Inglaterra, ela percebeu que as crianças que ficavam próximas da janela, onde batia o sol, elas tinham uma redução do amarelado da pele. Então, a partir dessa observação, eles começaram a levar as crianças para o pátio do hospital e as crianças ficavam expostas à luz do sol num determinado período. No Brasil, a fototerapia teve seu início em 1960, na cidade de São Paulo. O mecanismo básico biológico promovido pela terapia do LED laser é a absorção da luz. Os cromóforos que estão distribuídos nos componentes proteicos da cadeia respiratória, situados nas mitocôndrias, absorvem a luz. Então, como cromóforo, a gente tem, no caso da icterícia neonatal, nós temos um aumento da bilirrubina. Então, a bilirrubina é um cromóforo que absorve a luz, né, a luz ultravioleta, e aí tem essa interação bioquímica. Então, através de uma cascata de eventos bioquímicos, ocorre o processo de reparo tecidual. Aqui a gente tem o equipamento de LED laser, o aparelho. Aqui eu tenho o visor, onde o profissional faz a programação de parâmetros para o tratamento desejado. São realizados diversos tratamentos, que depois eu vou citar. Então, através do cluster, a luz é emitida para o tecido, para a pele. Também é utilizado no tratamento da dor, através dos pontos motores. Existe, então, uma estimulação que é encaminhada até o sistema nervoso central. E, com isso, se tem o alívio da dor. Aqui, então, uma lesão aberta, com o intuito de cicatrização. Os efeitos biológicos primários da fototerapia se dão através de 3 fatores. O fator bioquímico, que ocorre a liberação de mediadores do processo inflamatório. Então, nós vamos ter a liberação de histamina, de bradicimina, das prostaglandinas e, consequentemente, proliferação celular. O fator bioelétrico proporciona um aumento na produção do ATP, alterando a polarização dos canais de cálcio e potássio, e com isso, a diferença de potencial elétrico existente na célula. Então, essa diferença de potencial elétrico, ela aumenta, ela melhora a permeabilidade da membrana celular. E o fator bioenergético, baseado na teoria do bioplasma, ou seja, um intercâmbio eletromagnético entre as células do corpo humano. Então, ocorre aqui um equilíbrio de energia entre as células. A biofotomodulação com LED, ela se refere à utilização de fótons. Então, fótons são partículas que compõem a luz. É uma irradiação não térmica e de baixa intensidade. Uma tecnologia não invasiva, não tóxica, indolor e livre de efeitos colaterais, sendo bem tolerada por todas as idades e fototipos. E é um tratamento de baixo custo. Então, aqui, quando a gente diz, né, bem tolerada por todas as idades, a gente vê que a criança está fazendo, que é indolor, está tranquila ali, mamando e fazendo a terapia. Então, quando eu falo também em fototipo,
A gente utiliza a escala de Fitzpatrick, conhecida mundialmente, e os fototipos, então, eles vão de 1 a 6, a classificação. O fototipo 1 é aquela pessoa que ela queima com muita facilidade, ela não bronzeia, ela tem a pele muito sensível ao sol. Já o fototipo 2 também sensível, o fototipo 3 menos sensível, ela queima moderadamente. O fototipo 4 vai queimar pouco a exposição do sol, o 5 e o 6 bem menos, né? Então, o 6 nunca queima, né, mediante a exposição solar. O LED laser se destaca como modalidade terapêutica para enfrentar as várias condições patológicas, promovendo efeito anti-inflamatório, antiedematoso, a angiogênese, formação de novos vasos, regeneração tecidual e alívio da dor. Então, quando eu tenho um efeito anti-inflamatório, antiedematoso, consequentemente eu vou ter o alívio da dor. E o processo de reparo tecidual, ele compreende diferentes fenômenos. Primeiramente, eu vou ter inflamação, processo de inflamação, proliferação celular, síntese de elementos da matriz extracelular, incluindo fibras de colágeno, fibras elásticas e reticulares. Os granulócitos são as primeiras células que vão aparecer no processo de cicatrização. E essas células de defesa são grandes produtoras de enzimas proteolíticas e fagocitárias. Exercem função como formação de fibroblastos e estímulos da neovascularização. Então, os macrófagos eles vão estimular os fibroblastos na síntese de colágeno e elastina. Conhecer os eventos esperados a cada fase do processo cicatricial fundamentará o profissional na avaliação e indicação do tratamento mais adequado, além de detectar precocemente as possíveis complicações do procedimento. Então, eu estou tratando uma lesão e eu vejo que ela não está evoluindo bem, né? Está evoluindo para um tecido de desvitalização, está macerado, está com exudato. Então, eu vou ver a programação que eu vou colocar no LED laser, né? Eu já posso entrar com o tratamento, com a terapia de LED laser. É de grande valia que se faça uma analogia entre agente físico e energia. Ao falarmos de agentes físicos, estamos nos referindo a um tipo de energia que será gerada e liberada por um equipamento e absorvida por um tipo específico de tecido biológico. Então, quando eu falo em um tipo específico de tecido biológico, nos diferentes tratamentos, eu posso estar fazendo um tratamento para queda de cabelo, né? O tecido vai ser o couro cabeludo, é um tecido diferente um tratamento de onikomicose, por exemplo, né? Fungo de unha, a matriz da unha, a matriz é diferente da pele, do tecido de pele, e também de uma lesão aberta. Então, eu posso estar utilizando nas diversas situações o tratamento com o LED laser. Essas energias são mensuráveis em watts, amperes e joules, que ao interagir com o tecido orgânico, deverão produzir respostas primárias e secundárias em diferentes tecidos. Então, qual é a diferença entre laser e LED? Reside no modo de como a energia luminosa é liberada. O pico de energia liberada no LED é mensurado em miliwatts e no laser em watts. Porém, tem o mesmo comprimento de onda, sendo classificados como monocromáticos. O laser é uma fonte de radiação coerente, enquanto o LED é uma fonte de radiação incoerente. O laser tem uma única cor e um comprimento de onda e a mesma orientação, e o LED emite vários comprimentos de onda numa determinada faixa, dependendo da cor de luz emitida. Então, aqui fica mais claro. Quando eu falo no laser, que ele tem uma única cor, somente a cor vermelha, ele é monocromático. O LED, ele é policromático, ele emite várias cores. E aí eu tenho equipamentos em que eu programo, eu quero somente a cor vermelha, vai ser emitida somente a luz vermelha. Eu quero somente a luz azul. Eu quero o azul, o amarelo e o vermelho. Então, esse equipamento vai liberar o azul, o amarelo e o vermelho de LED e mais o laser.
Então, temos vários equipamentos aí no mercado. Coerente, ela é direcionada num único sentido. Não coerente, né? Ela abrange mais que um sentido. Colimado não divergente, ele é pontual. Não colimado, a abrangência, a área é bem maior. A combinação dos LEDs com laser nos diversos tratamentos é realizada de acordo com as necessidades da pele, proporcionando resultados adequados para cada tipo de tratamento. Então, eu tenho equipamentos em que eu vou ter somente o LED, tratamento somente com LED, e eu tenho equipamentos de um custo mais elevado, que vai ser a associação de LED com o laser. O laser ele tem o poder tanto de estimular como de inibir as atividades celulares, podendo ser usado em diversas situações, apresentando indicações e contraindicações. Para entendermos os efeitos dos agentes físicos, é preciso estabelecer parâmetros. E nós temos como indicador a lei do princípio de Ard-Schultz, que é o estímulo versus a resposta. Então, conforme o estímulo que eu vou dar, eu vou ter uma resposta. Portanto, a dosagem de radiação é o parâmetro mais importante, podendo ser emitido de modo pulsado ou contínuo. E essas luzes podem ser usadas em sequência ou separadamente. Então, conforme o equipamento, eu vou conseguir emitir de modo pulsado ou contínuo. E a sequência, então, como eu já tinha dito, né? Eu posso selecionar para que emita 3 cores ao mesmo tempo ou somente uma cor. Vai depender do tratamento que eu estou executando. Na dosificação fluência do laser de baixa potência, a unidade posológica é a densidade energética, ou seja, a quantidade de energia por área. Então, a dose a dose é o principal, né? A fluência é o principal, é o que vai dar a resposta, né? E quando eu falo em quantidade de energia por área, a gente também tem que pensar na profundidade. Então, existe uma distância que eu tenho que manter, né? Geralmente menos de 1 centímetro, eu não posso me distanciar muito, porque eu não vou ter a mesma resposta. Então, os efeitos terapêuticos estarão demonstrados dentro de um determinado intervalo, existindo uma dose ideal que deve ser utilizada para desencadear o efeito positivo. Como eu falei, se eu distanciar da área que eu estou tratando, essa resposta ela não vai ser positiva. Quanto ao número de sessões para o tratamento de laser, normalmente são aplicadas dia sim, dia não. Sugere-se que se intercale um período de 10 dias sem aplicações a cada 10 sessões. Então, eu não posso considerar essa sugestão como um protocolo engessado. Isso vai depender do profissional, do conhecimento, né? De avaliar a lesão, como é que está essa lesão, como é que está evoluindo, avaliar o tipo de tratamento, o que eu estou tratando, né? Qual é a resposta que eu quero, qual é o estímulo que eu quero. Os efeitos biológicos do laser para a bioestimulação ocorrem de diferentes maneiras, seja através da atividade mitótica das células epiteliais, estimulação da microcirculação e síntese de colágeno. Então, quais os métodos de aplicação do laser de baixa potência? Método varredura e o pontual. O método varredura ele tem indicação de uso nos processos que buscam acelerar o processo cicatricial nas lesões, como, por exemplo, cicatriz cirúrgica de segunda intenção, eu vou conseguir acelerar essa cicatrização. No caso de lesão por pressão, úlcera venosa, úlcera arterial. O método varredura ele é mais difícil, porque, como o próprio nome diz, varredura, eu tenho que ir varrendo a lesão. E no momento que eu vou varrendo, é bem difícil da gente manter a mesma distância. Como eu tinha dito, até 1 centímetro no máximo de distanciamento. Eu tenho que cuidar da profundidade que a luz vai atingir. E se eu vou distanciando muito da lesão, a resposta não vai ser a mesma. E eu posso não ter o estímulo, então. Não dar o estímulo, né?
de cicatrização desse tecido. No pontual, como o próprio nome já diz, é pontual. Eu fico parada com o cluster naquela distância que eu me organizei e naquele local. Então, o pontual é bem mais fácil de realizar. Aqui nós temos, então, aqui ela está fazendo pontual, ela está parada, né? O dedo está até apoiado aqui, está paradinha. Então, pode, então, na mesma lesão, ir fazendo pontual. Eu posso iniciar aqui pontual, aí eu vou mais adiante pontual, aqui no terço médio pontual, e assim sucessivamente. Ou eu posso ir por varredura, eu vou deslizando o cluster, mas ele é bem mais difícil porque eu tenho que manter a distância de 1 centímetro. E aí também eu não estou com o dedo apoiado, né? E fica bem mais complicado, então. O LED é um semicondutor submetido a uma corrente elétrica, que emite uma luz classificada dentro do espectro eletromagnético. Então, esse espectro eletromagnético vai depender da cor da luz que está sendo emitida. Pode ser usado para fototerapia quando seu comprimento de onda variar de 405 nanômetros, da cor azul, a 940 nanômetros, o infravermelho, sendo que diferentes comprimentos de onda têm diferentes efeitos biológicos. Aqui, no diagrama esquemático do espectro eletromagnético, a gente consegue ver, então, as ondas, né? As ondas não visíveis a olho nu, nós temos o exemplo do micro-ondas, do aparelho de radiofrequência, o raio-x, aqui as ondas visíveis a olho nu. Então, do espectro 405 nanômetros, a cor azul, até 940. Ao ser irradiado, o laser passa a ser absorvido pelos meios em que é transmitido. O fator que quantifica essa propriedade é o coeficiente de absorção. Determinadas substâncias na região de aplicação é fator determinante. Então, aqui a gente também tem que ter cuidado se eu estou tratando a lesão e ficou resto de pomada, então tem que limpar bem, né? Não pode ter resto de pomada, de produto, porque vai ser o fator determinante, né? Para a penetração da luz. Por exemplo, o aumento de concentração de melanina na epiderme e hemoglobina na derme eleva o coeficiente de absorção. Então, o tipo de luz que eu estou emitindo com o cromóforo local. Por outro lado, a elevação da concentração da água. A água também é um cromóforo. Em qualquer camada, vai provocar um decréscimo do coeficiente de absorção. Se eu tenho uma lesão com muito infiltrado, eu já sei que eu vou precisar de mais sessões, porque a absorção da luz vai estar em menor concentração. Então, aqui o profissional, com sua experiência, com seu conhecimento, ele já sabe que vai enfrentar um tratamento mais longo, né, numa lesão com infiltrado. Aqui nós temos, então, o comprimento de onda disponível e profundidade da penetração dos LEDs. Aqui a ultravioleta, menor que 400 nanômetros, a cor violeta de 400 a 450, o azul de 450 a 500, o verde de 500 a 570, o amarelo até 590, laranja 610, o vermelho até 760, acima de 760 é a luz não visível, que já ultrapassou o infravermelho. Aqui é bem interessante que a gente consegue ver o comprimento de onda disponível e a profundidade de penetração do LED nas camadas da pele, tecido. Então, aqui, 400 nanômetros, eu vou atingir somente a epiderme. Já 590, a luz amarela, ela é mais profunda, ela vai lá na hipoderme. Então, atinge a epiderme, a derme e a hipoderme.
A luz azul, ela atinge a epiderme e a derme. Então, eu acho bem interessante essa ilustração aqui, que a gente consegue ver a profundidade, né? Quanto maior o nanômetro, mais profundo vai ser a penetração da luz, então, na camada da pele. O LED azul tem ação bactericida, oxigenante e cicatrizante. O LED verde tem como cromóforo alvo a hemoglobina e a melanina. A irradiação com a luz âmbar tem propriedade drenante e desintoxicante, melhorando a circulação sanguínea e linfática, minimizando edemas, estimulando a presença de água e tem efeito calmante nos casos de rosácea. Aqui um exemplo de aplicação com um LED laser na luz azul. O LED vermelho tem como cromóforo-alvo a melanina, tendo efeitos na cicatrização e rejuvenescimento da pele. Aumenta o metabolismo dos fibroblastos, com consequente aceleração da produção de fibras colágenas. Também tem ação anti-inflamatória, analgésica e antiedematória. Os tratamentos com LED laser são indicados nas disfunções dermatológicas, nas dermatoses, revitalização de tecido, para acne, hipercromias pós-inflamatória, nos casos de alopécia, onikomicose, fibroedema geloide, que é a celulite, edema de pálpebras, pós-operatório, principalmente nos casos de segunda intenção, queloides, né? No caso de queloides e aderência, eu quero inibir a ação, o metabolismo celular, lesão por pressão, queimadura também eu posso querer estimular ou inibir, no caso de uma hipergranulação, a gente vai ter que inibir o estímulo celular. Então, aqui entra o conhecimento do profissional para a programação dos parâmetros no equipamento. Aqui alguns exemplos de programação: analgésico de 2 a 4 joules, anti-inflamatório de 1 a 3 joules, regenerativo de 3 a 6 e circulatório de 1 a 3. E já tem estudos aí no mercado para gordura localizada, né, onde os joules são bem maiores, aplicado até 8 joules para o tratamento da gordura localizada, com resultados promissores. Então, para o tratamento com o laser terapia, também devemos ter a preocupação com a biossegurança. A luz a olho nu pode danificar a retina com a sua radiação, e por isso faz-se necessário o uso do óculos de proteção indicado para cada tipo de radiação do laser. Se eu estou aplicando o laser de baixa potência, então eu tenho que cuidar, quando eu vou separar o óculos que eu vou utilizar, tem que ser até 940 nanômetros. Se eu vou utilizar um laser de alta potência, já tem que ser outra graduação, né? Tem que ser acima de 940 nanômetros. Também se recomenda a remoção de elementos metálicos, como joias e bijuterias, que possam refletir, vir a refletir o laser. Aqui, em questão de biossegurança, o uso de filme de PVC na ponteira do equipamento. E aí, aqui entra aquela questão, né? Se eu utilizar o filme, como que vai ser a emissão da luz? Vai reduzir? Como é que vai ser o efeito? Eu vou estar oferecendo a mesma intensidade de luz? Então, existem estudos, né, em relação ao filme de PVC, né, na ponteira do equipamento. Existe sim, né, então os estudos mostram que aí vai depender de fatores como o tipo de laser que eu estou utilizando, né, o tipo de filme, as micras do filme que eu estou utilizando, a marca comercial. Então, vários fatores estão envolvidos, mas existe sim uma redução. E aí aqui a gente consegue ver, foram utilizados nesse estudo 2 tipos de filme 1 e filme 2, e aqui sem o filme. Então, sem o filme a gente tem de 15,64 miliwatts emitido. Aqui cai para, com o filme
da marca 1 para 15,51, tem um decréscimo, e o filme 2 cai para 15,52. Cai não, aumenta para 15,52. Então, aqui a gente percebe um diferencial na emissão da luz. Mas aí aqui também entra o fator da segurança para o paciente, porque as bactérias podem ficar no cluster, né? Então, micro-organismos podem estar presentes no cluster, e aí, então, o uso do filme tem benefício para a segurança, né? Para evitar a contaminação, então, da lesão. A contraindicação clínica para o emprego da fototerapia consiste na irradiação direta sobre a glândula tireoide, células cancerígenas, em processos sépticos. Então, em feridas sépticas, não tem indicação. Não adianta entrar com LED, laser, porque ele não vai ter a mesma resposta. Sobre útero de mulheres grávidas, nas dermatoses, pacientes imunodeficientes, portadores de glaucoma, pacientes submetidos com tratamentos com ácidos a partir da vitamina A, antibióticos com tetraciclina. Além das observações das contraindicações no tratamento com laser, é fundamental a elaboração de uma ficha de anamnese completa pelo profissional. Então, onde apareçam a evolução nessa ficha, né, da lesão, o tamanho dessa lesão, que ela pode ser medida com uma régua, né, diariamente, como que está se apresentando, como estão os bordos, se tem, qual tipo de tecido desvitalizado, tecido de revitalização, tem exudato, tem transsudato, sangramento. É importante, então, um registro diário da evolução da lesão. E no caso de tratamento também, se o paciente faz tratamento se usa um tipo de ácido, os pacientes tabagistas também, a gente sabe que o tabagismo afeta a microcirculação, então se torna mais difícil, né, o processo do reparo tecidual. Então, a ficha de anamnese é bem importante que se faça o registro minucioso de toda observação. E outra coisa que também é bem importante é o registro fotográfico, aonde eu consigo relacionar o antes e o depois, né, a evolução. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, né, de como que estava lá no início. E comparando as fotos, a gente consegue ver bem a evolução da lesão. E é importante lembrar que outros fatores podem influenciar o sucesso da terapêutica, como a preparação da pele. Então, a limpeza adequada da pele antes do procedimento, pois a presença de algum produto pode interferir na penetração da luz. Então, a limpeza com soro fisiológico e clorexidina à base aquosa. Vai limpar, então, remover esse resto de produto e, com isso, vai facilitar a penetração da onda de luz emitida. Após o uso do equipamento, fazer a desinfecção utilizando solução de biguanida ou um pano umedecido com água e sabão. Nunca utilizar álcool, porque ele danifica as partes plásticas do aparelho. O LED, então, ele vem demonstrando grande aplicabilidade clínica nos processos de reparo tecidual, pois a sua ação biofotoestimuladora promove a cicatrização e a síntese proteica, incluindo colágeno. Então, deu para concluir com esse trabalho que o laser de baixa potência é considerado uma técnica de tratamento segura, eficiente e não invasiva, e não apresenta efeitos colaterais às pessoas que se submetem a essa terapia. Aqui os referenciais bibliográficos que foram utilizados, e muito obrigada.